Vamos a mais uma estratégia, e essa é uma estratégia que você pode fazer a entrada pré-jogo. Na verdade, essa entrada você só pode fazer pré-jogo. Então vamos lá que eu vou te passar os cenários que é para você fazer essa entrada. A entrada é mais de 0,5 cantos nos primeiros 10 minutos. Tenho certeza que você já viu essa estratégia em algum lugar, já viu essa forma de apostar, mas não sabe como escolher o jogo correto para você fazer a entrada pré-jogo. Então vamos lá que eu vou te passar como você selecionar os jogos para você fazer esta entrada. A estratégia para ser feita pré-jogo em over 0,5 cantos nos primeiros 10 minutos. Essa entrada é para ser feita pré-jogo, como eu já disse antes. Para fazer uma análise detalhada dos últimos 4 jogos, tem que ter saído pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos. Ou seja, você vai analisar as duas equipes nos últimos 4 jogos. E desses últimos 4 jogos tem que ser pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos. O segundo critério, a média de cantos feitos e sofrido de ambas as equipes tem que ser de pelo menos 0,5 dos últimos 10 jogos do time da casa jogando em casa e do time de fora jogando fora. Esse 0,5 aqui é nos primeiros 10 minutos, tá? Eu vou te mostrar um site que mostra essas informações aqui e você já vai anotando tudo. Chances maiores se o jogo for de mata-mata e uma das equipes vem para o jogo precisando do resultado positivo para passar de fase. Ou seja, se for um jogo de mata-mata e aconteceu o primeiro jogo e uma equipe perdeu esse primeiro jogo aí, onde não tinha um franco favorito, de preferência, ou se o favorito perdeu o primeiro jogo, ele vem para esse outro jogo aí precisando do resultado. Então com certeza ele vai vir com tudo para tentar espantar logo essa vantagem logo de cara. Isso faz com que ele ataque mais nos primeiros 10 minutos ali e faça o seu primeiro escanteio. A soma média de ambas as equipes nos últimos 10 jogos tem que ser de no mínimo 80% para cima. Ou seja, você vai analisar os últimos 10 jogos das equipes jogando em casa, do time da casa jogando em casa e do time fora, jogando como visitante, e tem que ter uma média de 80%. Pode ser tipo, por exemplo, assim, a equipe A faz em 100% dos seus jogos e a equipe B faz 60%. Então somando essas duas aí, dá uma média de 80%. Desde que bata aquele critério ali, que ambas equipes têm que ter feito no mínimo 0,5 e sofrido 0,5 cantos. Então tem que bater esses dois critérios aí. A soma média de ambas as equipes nos últimos 10 jogos, dos minutos 10 aos minutos 19,59, tem que ser de 60%. E por que tem que bater esse segundo critério aqui, que não tem muito a ver com a entrada em over 0,5 cantos? Porque nessa estratégia a gente vai fazer da seguinte forma. Se acaso acontecer de não bater os primeiros... Se acaso acontecer de chegar aos 9 minutos e 30, 9 minutos e 40 e não ter batido a entrada ainda, você vai fazer uma entrada ali com uma stake medium para poder ser over 0,5 cantos nos próximos 10 minutos, que é dos minutos 10 aos minutos 19,59. Então, essa é uma estratégia um pouco mais arriscada. Você vai fazer uma entrada você vai fazer a sua primeira entrada com uma stake small. Por exemplo, se você usa 3% da sua banca como stake ou uma unidade de 3%, você vai fazer a sua primeira entrada com meia unidade ou com 1,5% na sua primeira entrada, que é nos primeiros 10 minutos ali. Daí, caso não saia o canto até os minutos 9,40, você vai fazer outra entrada ali para sair 0,5 cantos dos minutos 10 aos minutos 19,59. Só que dessa vez você vai fazer uma entrada com uma stake medium, ou seja, você vai usar 6% da banca ou 2 unidades. Isso é porque se não sair o canto nos primeiros 10 minutos, nos outros 10 ali é para sair pelo menos um canto. Porque batendo todos esses critérios pré-jogo aqui, a tendência de sair pelo menos mais um canto nos próximos 10 minutos é em torno de 90%. Esta é a forma que eu sempre faço e é a forma que eu sou mais lucrativo. É claro que já aconteceu de não bater uma entrada nos primeiros minutos e nem dos minutos 10 aos 59. Isso pode acontecer, fica ciente disso, tá? Nem toda entrada é perfeita, é 100% garantida. Outra coisa que eu quero te falar aqui, você vai dispensar essa entrada aqui caso seja um jogo de meio de tabela ou
fim de campeonato onde as equipes não brigam por mais nada. Isso faz com que as equipes não entrem tão animadas no jogo, tão interessadas em colocar pressão nos primeiros minutos para dominar o jogo. Caso sejam jogos assim, você não faz a entrada, tá? Você cancela. Bom, essa é a entrada 0.5 cantos dos primeiros 10 minutos. Eu faço desta forma e tem dado muito certo para mim. Então eu aconselho que você siga todos os critérios para você fazer essa análise detalhada, porque a odd dela não é tão valorizada. Então não compensa você pegar um jogo onde não bate esses pré-requisitos aqui, tá? Eu deixei um jogo separado aqui que bate todos os critérios para você fazer essa entrada. Então vamos lá. O jogo em questão, em detalhe, você sempre tem que conhecer as equipes que você vai fazer a sua entrada. Não é simplesmente analisar o jogo lá e pegar um jogo qualquer de equipes que você não conhece, de ligas que você não conhece e fazer a entrada. Eu aconselho que você sempre acompanhe o campeonato, sempre acompanhe as equipes que você pretende fazer a entrada. O jogo em questão é esse daqui, o jogo da Dinamarca, primeira divisão, Nashville contra, não sei pronunciar isso daqui, Vendício, acho que é. Bom, vamos lá, vou te passar os critérios aqui. Bom, o que está batendo aqui? A equipe da casa faz 0.5, a equipe da casa faz em média 0.6 cantos, ou seja, bate lá naquela opção que era 0.5 cantos feitos. E ela sofre 0.7, então também bate na opção que tem que sofrer no mínimo 0.5. A equipe visitante, a mesma coisa, ela faz 0.8 e sofre 0.7, então bate no critério também. Então a média total dos últimos 10 jogos, casa jogando dentro de casa, é de 70% e fora jogando fora de casa é de 90%. Se a gente for dividir aqui 70 mais 90, divide esses dois aqui, vai bater no próximo critério lá, que é de 80%. Deixa eu te mostrar os critérios aqui. A análise que a gente está fazendo é pré-jogo. Fazer uma análise... esse critério a gente vai ver aqui também, mas esse critério já bateu. A gente já viu que bateu. Esse critério aqui já bateu também. Vamos ver se esse outro critério aqui bate, que tem que ser de no mínimo 60% aí dos minutos 10 aos minutos 19,59. Então vamos lá. 60%, exatamente 60% aqui e exatamente 60%. Então esse outro critério aqui também já está batendo. Vamos analisar esse primeiro critério aqui. Tem que sair pelo menos um canto nos últimos 4 jogos de ambas as equipes. Para isso eu deixei o site separado aqui, o site ScoreBing. Vou selecionar aqui os últimos 4 jogos da equipe da casa jogando em casa e da equipe visitante jogando como visitante. Então vamos lá. Se a gente for analisar aqui, colocar o cursor aqui em cima, saiu um canto aos 3 minutos e um canto aos 10 minutos. Aqui saiu um canto aos 3 minutos, aqui saiu um canto aos 5 e um aos 11 e aqui saiu 2 cantos antes dos 10 minutos. Já a equipe visitante saiu um canto aos 7, um canto ao 1 minuto, 2 cantos aqui, um aos 6 e outro aos 2. E nesse caso aqui, um jogo não bateu. O primeiro canto saiu aos 15 minutos. Mas se a gente for olhar a média aqui, as equipes fazem aqui 2, 2, 2. Então, nesse caso aqui, eu até deixaria separado esse jogo para a gente fazer uma entrada. Uma coisa legal que é interessante a gente analisar também é a média de canto das equipes no primeiro tempo. Sempre pegar uma média meio alta. Olha o tanto de canto que essas equipes fazem. Aqui 5, 6, 7, 5, 4, 3, 10 escanteios, 5... Então a média legal também de cantos no primeiro tempo é interessante a gente pegar. Não é interessante a gente pegar, por exemplo, bate todos esses critérios, mas a equipe faz 2, 3 cantos no primeiro tempo. A média total das duas equipes. Então não é interessante você fazer uma entrada num jogo desse tipo. Então o primeiro critério aqui, um jogo não bateu, mas mesmo assim eu faria a entrada, tá? Quando for um jogo só, a gente pode fazer, mas de preferência pegar sempre batendo todos os jogos, tá? Outra coisa interessante aqui, as chances maiores se for jogos de mata-mata. E a odd que a gente tem que pegar é uma odd de 1.50. Vamos ver se a gente acha esse jogo lá na Bet365, se a gente consegue pegar uma entrada. Para você fazer uma pesquisa, é só você vir e clicar nessa lupa aqui e digitar o nome do time. Digitar o nome do time, o jogo já começou. Vamos analisar aqui e ver se vai bater essa entrada. Já está aqui em 5 minutos e 42. Vamos assistir o jogo, ver o que acontece. Eu já vou abrir lá no outro navegador, porque aqui no Chrome não está dando de assistir direito, eu não sei. Às vezes não carrega a imagem ali. Vou abrir aqui só para mim ver. Nesse caso, a gente vai assistir o jogo e ver se bateu.
Eu perdi um pouco de tempo explicando a entrada ali e não marquei horário para fazer a entrada. Mas vamos acompanhar aí e ver se vai bater nos primeiros 10 minutos. E se não bater nos primeiros 10 minutos, ver se bateria aí nos próximos 10 minutos. Vamos ver aqui se está liberada a opção aqui, ó. Dos minutos 10 aos minutos 59, odd de 1.50. Se acaso não batesse, a gente entraria aqui com uma stake médium. Mas vamos lá, a gente faria a entrada aqui no minuto 9.40, mais ou menos, 9.50, a gente esperaria para fazer a entrada aqui. Mas enquanto isso, vamos aguardar aí o desenrolar da partida, assistir esses próximos minutos, ver se bateria essa entrada. Uma coisa legal que a gente analisou lá, que a média de cantos para essas equipes aqui é de 5 escanteios. E uma entrada que se encaixaria nesse jogo aqui é uma entrada para depois dos 15 minutos fazer ali mais de 3 escanteios asiáticos. Tá vendo que está em 7, quase 8 minutos aqui, já está liberado 3.5? Provavelmente vai liberar essa opção aqui antes dos 15 minutos, de over 3. Opa, o jogo suspendeu aqui, provavelmente, ó, saiu o escanteio aos 7.54. Vamos ver ali a movimentação? Olha lá. Ó, exatamente, 7 minutos e 54. Tá com um pouquinho de delay a transmissão aqui. Aqui está em 7,53, aqui está em 8,9, está com 20 segundos de atraso praticamente. Mas saiu o canto ali, provando mais uma vez que a gente seguir todos os critérios, a entrada é lucrativa sim. Então siga todos os critérios, faça a entrada, não pule nenhum cenário, analise todos os critérios para você fazer qualquer tipo de entrada. Beleza? Então é isso aí, valeu!